As insurtechs cada vez mais vêm chamando a atenção dos players do mercado de seguros. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto com o Henrique Volpe, ele que é sócio fundador da Cacau Seguros. Seja bem-vindo! A Cacau ela é uma empresa de tecnologia, ao mesmo tempo a gente faz um play que a gente chama de vertical, ou seja, a gente atende ao cliente final, efetivando vendas e utilizando todo esse aporte de tecnologia de Big Data, de automação, de inteligência artificial. Certo. E na sua opinião, inovação tem total relação com resultados mais efetivos? Exatamente. Como você bem colocou, a inovação, quando a gente pensar de repente no futuro, quando a gente estiver analisando em retrospectiva, lá no ano de 2050, a gente vai entender como foi importante para o processo de popularização de produtos financeiros de maneira geral, o iPhone. O iPhone é super importante em contexto, em retrospectiva. E claro, as pessoas fazem fila e acampam nas lojas da Apple para comprar o novo iPhone e as novidades. Isso nunca aconteceu em nenhuma agência bancária, nunca ninguém fez um acampamento numa agência bancária esperando um novo produto. Nunca ninguém dormiu em frente a uma seguradora, uma corretora, esperando também uma novidade. Então, essa tecnologia, ela traz resultados objetivos e vai atacar um desafio interessante no Brasil, que é uma baixa taxa de penetração de maneira geral, falando aí em seguros para pessoas físicas, né? E qual a expectativa para o futuro deste nicho das insurtechs? Com relação ao segmento de insurtech, se você pega em comparação com fintech no Brasil, que já é mais maduro, você tem aí o exemplo do Nubank, que agora é avaliado em mais de $1 bilhão, considerado como unicórnio. Você pega a Creditas também, que teve uma captação muito pesada ano passado, valorizando a empresa. Quando você compara com o insurtech, ainda é muito tímido, tanto em número de empresas como em volume de investimento. Nos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, também ainda tem um gap, mas cada vez mais esse gap está sendo encurtado e os grandes investidores têm entrado também nesse mercado de insurtechs. Isso vale para os braços de corporate ventures das próprias seguradoras, como a AXA Ventures, e também para os fundos de VCs, como Sequoia e outros fundos. Então a expectativa para o Brasil ainda, talvez não esse ano, talvez mais para o ano que vem, mas de uma aceleração e você vai ter provavelmente insurtechs brasileiras também despontando ao menos no mercado brasileiro e começando aí uma tendência nova e extremamente positiva, porque as insurtechs, é o caso da Cacau, apesar de pequenas e lutarem aí no dia a dia pela sua sobrevivência, a gente gera empregos, paga impostos e assim por diante, então é extremamente positivo para o ecossistema inteiro como um todo. E como trabalhar a questão da educação financeira, que é tida como um dos maiores desafios pelos seguradores brasileiros? Quando a gente idealizou a Cacau e a gente começou o processo de conversas e entrevistas, a gente imaginava que o público jovem ia ser o público que mais iria se engajar com a plataforma, fazer a assinatura dos produtos. A gente vende no modelo de assinatura como Netflix ou Spotify, e isso aconteceu, né? A gente acabou de fazer uma pesquisa com a Nielsen, uma pesquisa com o Google, que mostra justamente isso. Hoje a gente tem uma predominância do público jovem, o que o mercado chama de millennials, e também tem uma predominância do público feminino. E eram coisas que a gente, de certa forma, mirava, mas não sabia se ia acertar ou não. De certa forma, esperava que isso acontecesse e de fato aconteceu. E é muito importante para esse público
a educação, ou seja, explicar que se você é proprietário de uma casa, é importante você ter uma proteção, é importante você ter uma proteção da sua vida, é importante você ter uma proteção do seu carro, né? Prioridade para o brasileiro é só carro, mas a ideia é justamente mostrar outros produtos que podem te ajudar, e esse é um processo em evolução e de muito trabalho. A gente tem feito bastante investimento em marketing de conteúdo, justamente para explicar quais são esses benefícios, atacado com mídias sociais, com o nosso blog e assim por diante, com um nível de engajamento interessante. Mas é um trabalho de médio e longo prazo. Quando você pega, por exemplo, o início da XP, ela começou também nessa linha de educação financeira há 15 anos atrás, mais ou menos, e veio se transformar nesse monstro. Então é um processo, é um caminho para o mundo de seguros. A gente teve já alguns contatos com a SUSEP, eles enxergam da mesma forma, acho que as seguradoras também enxergam da mesma forma, então todo mundo falando de seguros ao mesmo tempo é favorável para todo o ecossistema. Vamos aproveitar ainda e falar do Fórum de Gestão de Distribuição de Seguros Massificados. Qual a expectativa fica para esse evento que acontece em São Paulo? Muito interessante que agora esses eventos de seguros eles estão abrindo a oportunidade para falar efetivamente do futuro, que é o que está acontecendo na indústria por meio das inovações de tecnologia. Antes da gente encerrar aqui o quadro, que dicas ficam para os colegas do mercado de seguros e também entusiastas da área? Definitivamente isso não é só para o mundo de seguros, né? A gente está falando especificamente do mercado de seguros, mas quando você pega automação, Big Data, blockchain, inteligência artificial, são tecnologias que vão transformar de maneira geral a sociedade como um todo. Então você vai ter, imagina essas tecnologias de inteligência artificial aplicadas à medicina. Então hoje você tem máquinas que podem oferecer um prognóstico, um diagnóstico de câncer com muito mais objetividade do que um médico. Você pega máquinas que elas vão identificar a identidade da pessoa de forma muito mais rápida e assertiva do que uma própria pessoa. Então, o impacto na educação vai ser muito grande. Talvez a discussão e o burburinho atual é de substituição, é o quanto essa inteligência artificial vai substituir pessoas. É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem uma tecnologia que é mostrada como rompedora, né? Eu estou fazendo uma brincadeira com disruptive, a gente fala aqui na Cacau rompedora, a gente gosta de buscar sempre palavras em português, mas ela vai ser rompedora com relação a empregos. Quando você pega grandes evoluções tecnológicas, evolução de informática, revolução industrial, você tinha uma eliminação de empregos e um surgimento de outros. Então a discussão até sociológica e filosófica é se vai existir uma substituição. Um dos empregos, por exemplo, que eu posso identificar como que vai crescer bastante são os treinadores de máquina, porque ela não aprende sozinha. Então, quando você pega machine learning, que é o que a gente tem feito bastante na Cacau, para assistente virtual, a Ana, que tem um nome, ela aprende com a gente. Então, a gente está ensinando efetivamente pessoas com empregos ou sócios da Cacau estão ensinando. Então, sim, vai ter muita eliminação, mas muitas oportunidades vão surgir. Então, a gente tem conversado bastante com corretores, eles têm perguntado muito sobre isso. Não acho que é o momento de remar contra a maré, pelo contrário, muitas oportunidades muito consultivas vão aparecer para aquele corretor que tem um entendimento, tem um relacionamento, por mais que você tenha um poder computacional de redes neurais, que é o que a Cacau faz. Tá certo, muito obrigado pela participação, Henrique, até a próxima. E o nosso Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Aproveite e responda à pesquisa de opinião que o JRS realiza aqui no site que está na sua tela. Até a próxima edição.